também o isolamento absoluto. Chicos, atienda. Treino, um pouco de destreza do profissional, mas depois de realizado, ele dá muito mais conforto ao paciente, não vai sentir gostos ruins caindo na boca, muito mais visão para o cirurgião dentista, então a gente fica só com aquele dente para tratar isolado, para conseguir observar ele bem. Não vai ter contaminação de saliva se a gente fizer um isolamento absoluto bem feito. E a segurança, né? Quando a gente trabalha com endodontia, a gente trabalha com pecinhas muito pequenas, com limas muito pequenas, e isso pode cair na boca do nosso paciente, pode ser um acidente muito grande. Então, o isolamento absoluto nos dá essa segurança, nos dá esse conforto. Em odontopediatria, o isolamento absoluto não possui tantas regras como o de dentes permanentes. E para a endodontia, o protocolo é que a gente sempre isole e isole apenas o dente necessário para fazer o tratamento endodôntico. Até porque a arcada da criança não tem tantos dentes, né? Nós possuímos 20 dentes tecidos, então não teria necessidade de isolar um dente para trás, 2 dentes para frente. A gente isola apenas o dente. Por que eu falo que não possui muitas regras? Por exemplo, esse dente aqui de baixo, ó, é o dente que eu mostrei anteriormente, a gente fazendo a anestesia, esquemiando bem a região transpapilar, para conseguir colocar um grampo mais retrator. Então, onde esse grampo foi colocado? Ele foi colocado afastando um pouco a gengiva do paciente, para que a gente não colocasse no resto de coroa que nos sobrava e esse dente não fraturar. Nesse outro caso também, se nós colocássemos nos incisivos, esses incisivos não iriam resistir, então nós isolamos canino e canino. Não tínhamos outros grampos para fazer esse isolamento, foi necessário utilizar os grampos que tínhamos disponíveis no dia. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem o grampo right e o left, que não teria essa asa aqui, ó, extra, para nos atrapalhar, mas no dia não tinha, então foi como foi possível fazer. Às vezes a gente fala com fio de arquídeo também. Esse paciente aqui do meio é um paciente bem peculiar, é um paciente especial que tentava muito vomitar antes do tratamento e durante o tratamento, que tentava empurrar tudo que tinha na cavidade bucal com a língua, então ele tinha muita força, por isso que a gente colocou, tinha 2 dentes para fazer o tratamento, né? Então o 7,5 e o 7,4. Tentamos isolar os dois, fazer os dois numa consulta e 2 grampos, porque o grampo nos dá mais retenção desse isolamento. Se nós colocássemos apenas um grampo e fizesse uma amarria, por exemplo, seria mais fácil desse paciente empurrar e tirar com a língua. Então a gente sempre tenta fazer o isolamento assim, ó, igual nesse caso superior, um dente com um grampo bem adaptado, sem precisar pegar na porção gengival. Mas às vezes a gente se depara com outras situações que podem pode ser necessário a gente usar esses artifícios. O importante é que a gente sempre faça um isolamento absoluto. A anestesia e o isolamento absoluto são os passos que a gente vai com mais calma, que a gente demora mais. A partir desse momento, que já está tudo anestesiado, isolado, é o momento do cirurgião dentista acelerar. Então, a partir de agora é o momento mais técnico, é o momento do cirurgião dentista acelerar para fazer cirurgia de acesso e os passos que vão ser os passos subsequentes, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Tem una pregunta ahí. Listo. Vamos al siguiente. Sí. Como decía, se podría encontrar un poquito de ansiedad y se puede también comer el profesor. Justamente hablaba de que cuando no hay una estructura remanente suficiente, el hecho de colocar la transpapilar y de conseguir esa isquemia visible va a garantizar que usted coloque una grapa de tipo retractora sin ningún inconveniente para el paciente. Entonces, no sé si respondí su pregunta. O sea, no digo, la aplicación de protector principal, de barrera principal. Si es que usted tiene algún tipo de filtración, puede utilizar la barrera gingival. Y si es que no es, a veces también las grapas para niños, nosotros nos jugamos y nos vamos adaptando. Entonces, si usted consigue ver que no hay una buena adaptación o la adaptación es lo máximo que usted la puede considerar y ve que hay un riesgo de filtración, puede utilizar barrera gingival. Doc, ¿y si tengo que hacer un tratamiento de conducto en 2 dientes, pongo grapa en los 2? Si es que usted, bueno, en los niños es súper difícil que usted un ejemplo
manejado la conducta y demás, no deberíamos demorar más allá de 1 hora, porque después el paciente ya se le molesta, por más que sea colaborador se le cansa y empieza a ser fatigante tanto para usted como para el paciente trabajar. Sin embargo, si es que digamos en un caso ideal son 2 órganos dentales juntos, usted puede trabajar los dos al tiempo. Pero si no fueran, por ejemplo, contiguos los dientes, deberíamos elegir una sesión para cada uno. Digamos si es uno en arcada superior y otro en arcada inferior, o si es uno en arcada derecha y otro en arcada izquierda. Entonces, si son juntos, coloco una grapa y una grapa en cada diente. Sí, porque justamente la explicación que nos dio, si es que el niño es colaborador y no mueve ni manipula con la lengua, inclusive usted podría aislar con una grapa hacia distal y hacia todo lo que hacia adelante, inclusive tendría que aislar 3 o 4 dientes más, o sea, 3 o 4 dientes considerando desde el último, y hacer invaginación del hilo. Sí hicimos esa práctica con ustedes. No. ¿Han hecho práctica de aislamiento absoluto? Sí, pero Y han hecho invaginación del hilo. O sea, imaginación del dique de hule con el uso de hilo. ¿No? Es igual, o sea, el mismo movimiento del hilo, lo que tenemos y lo que tendríamos, inclusive se puede sujetar con el hilo hacia adelante. Digamos que vamos a hacer endodoncia de un último molar deciduo, lado izquierdo, 75. Tendrían que colocar la grapa en el 75 y digamos que va a ser también el 74. Tendrían que perforar en el dique para la 74, para la 73. Y en la 73 pueden sujetar con una grapa o pueden sujetar con un hilo. Ahora bien, fíjense cómo la situación dice, es diferente las reglas para odontopediatría, porque si usted necesita hacer todo eso, el niño debe estar anestesiado desde la 3 hasta la 5. Entonces, por eso es que en odontopediatría se hace el órgano dental que se va a tratar. A diferencia de lo que en adultos nos permite manejar una técnica de anestesia, digamos, más pinchazos, un sector más amplio, sin mayor inconveniente. ¿Hay grapas pediátricas o Sí. Sí hay grapas pediátricas. Y hay algunos tipos, y mientras más, como le digo, destrucción coronaria tenga, inclusive podemos optar por grapas pediátricas que son para nuestra LSI. Então, o próximo passo é a gente conversar sobre a odontometria radiográfica. Vocês vão perceber que eu coloquei a odontometria radiográfica e depois, lá no decorrer da nossa aula, nós vamos falar sobre a odontometria eletrônica também. Se nós formos usar a odontometria eletrônica, ela vai ser um passo diferente da odontometria radiográfica. Não é no mesmo momento, não é no mesmo momento do tratamento. A odontometria radiográfica é o que a gente utiliza, é a mais utilizada para fazer a medição do conduto, do tamanho desse. No puede ser. Otra vez. Sí, por favor, porque si no. ¿Qué hora es? Ya sé lo que pasa. 7:40. Para las 8.